Olá, meu nome é Natália Albuquerque, sou residente do segundo ano de enfermagem em centro cirúrgico da Universidade de Pernambuco e hoje vou estar falando para vocês um pouco sobre a rotina priônica. Bem, é importante a gente frisar, quando iniciamos a falar sobre como se deu as doenças, sobre a sua origem. Tudo começou com a globalização, que trouxe um aumento da circulação em massa de mercadorias e pessoas, o que acaba favorecendo a disseminação rápida de doenças entre continentes. Entre elas, a doença que se disseminou rapidamente foram as doenças priônicas, que inicialmente elas foram detectadas na Europa e passaram a atingir outros continentes, principalmente através da exportação de carne contaminada de bovinos, que na época ficou conhecido como a doença da vaca louca. Tem um RNA específico que acaba não induzindo essa inflamatória específica no seu portador contaminado. Quando vamos para a parte dos modos de transmissão dessa doença, é importante frisar alguns pontos. Entre eles, o principal é frisar na parte da biossegurança, que tem que ser considerado todos os riscos em que o profissional de saúde corre ao assistir um portador de uma doença priônica, principalmente a equipe de enfermagem, que proporciona os cuidados diretos. Então, quando a gente fala em biossegurança, a gente quer destacar o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização e eliminação dos riscos inerentes à atividade que vai estar diretamente relacionada a esses materiais e ao paciente. E sobre os riscos de transmissão, a gente elenca a hereditariedade, a iatrogenia, a ingestão de alimentos contaminados e o contato com tecidos e fluidos do paciente contaminado. Por que falar nesse contato com tecidos e fluidos? Porque de acordo com o tecido a que eu vou estar manipulando, aqui esse material, esse instrumental de saúde entrou em contato com esse paciente, eu vou ter um grau de risco de infecciosidade diferenciado de acordo com esse tecido. Então, é importante a gente estar atento a qual foi o tecido que esse material entrou em contato para ter ciência do risco de infectividade dele. Bem, agora falando um pouco mais sobre a prevenção da transmissão intra-hospitalar, que vai ser nosso enfoque. Eles costumam apresentar, os prions, resistência aos métodos de descontaminação físico e químico convencional. Como já foi falado, eles têm essa resistência à inativação por calor. Eles são apresentam um risco de transmissão iatrogênica muito grande. Então, a gente tem que determinar quais são os métodos de processamento de materiais utilizados na assistência. É importante, então, seu serviço de saúde ter definido como vai ser o protocolo de tratamento desse material, desse instrumental e desse paciente, como é que ele vai ser o percurso de todo esse processo durante esse paciente, seja no setor que ele tiver, enfermaria, bloco cirúrgico, e como vou também processar esse material quando ele for para o CME. É importante, então, ter definido os POPs, definindo claramente para não haver dúvidas e todos possuírem conhecimento e, assim, diminuir ao máximo possível o risco de contaminação por esses patógenos. Quando a gente fala do risco de infecciosidade do tecido, a gente vai ter essa variação de acordo com o órgão, tecido ou fluido corporal, suspeito ou caso confirmado de contaminação. E aí, como os tecidos que apresentam alta infectividade, a gente apresenta o cérebro, a medula espinhal, os olhos. Bem, então se for uma cirurgia, uma neurocirurgia, eu vou saber que esse instrumental entrou em contato diretamente com o cérebro, com a medula espinhal, então vou saber que esse instrumental teve contato com tecido de alta infecciosidade. Então, meu olhar vai ser diferenciado ao tratamento e ao processamento desse material. Assim também como quando for um tecido de média infectividade, a gente vai estar falando de quê? Dos linfonodos, do colo proximal, do baço, das amígdalas, da glândula pineal, da placenta, do líquor, da hipófise adrenal. Tecidos de baixa infecciosidade, a gente está falando do colo distal, da mucosa nasal, dos nervos periféricos, da medula óssea, do fígado, pulmões, pâncreas e timo.
E tecidos de infectividade não detectada são tidos como sangue, fezes, corações, rins, glândula mamária, leite, ovário, saliva, glândulas salivares, vesícula seminal, o osso, o pelo, a urina, o suor. Então, eu simplesmente fazer um exame físico nesse paciente, eu não vou estar exposta a um alto risco de infectividade, porque na pele, na urina, no suor desse paciente, não vai ser detectado o risco de contaminação por príons. Então, é importante a gente ter conhecimento disso para o profissional se sentir seguro na realização dos procedimentos. Quanto às recomendações gerais para o processamento de produtos para a saúde, a gente tem que estar atento a 3 pontos principais. Qual é se esse tecido é de alto grau de infectividade? Qual é o risco desse paciente estar contaminado? É alto, então eu vou ter um olhar diferenciado. E o uso subsequente de produtos. Quanto mais eu uso produtos para a saúde nesse paciente, eu aumento o risco de aquisição de infecção. Porque quando eu estou utilizando esse material, vou manusear ele, eu posso acabar adquirindo o risco de aquisição de infecção. Então, eu tenho que estar atento a esse processamento e considerar todos esses pontos. Não se recomenda o processamento especial para produtos críticos ou semicríticos que tenham tido contato com tecido de baixa infectividade. Então, o tratamento especial vai ser justamente para aqueles tecidos específicos com alto grau de infectividade. Para a assistência a esses pacientes, o Ministério da Saúde recomenda precauções padrões. Então, nenhuma precaução adicional deve ser utilizada e adotada para, por exemplo, utensílios alimentares, sonda de nutrição e aspiração, lençol, material que tenha contato com a pele do doente. Então, estou tendo contato apenas com a pele do doente, o Ministério da Saúde recomenda apenas precauções padrões. Esse diferencial aqui que vai ser dado é justamente para tecidos de alto grau de infectividade. Aí, quando a gente fala dos artigos utilizados em procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, é que a gente vai ter esse olhar diferente. Especificamente, quando a gente está falando dos cuidados gerais desse paciente, caso suspeito ou confirmado de doença priônica, os cuidados que a gente vai ter no bloco cirúrgico é reduzir ao mínimo possível os materiais que ficarão na sala. Então, se eu vou realizar um procedimento pequeno e eu tenho 2 mesas auxiliares na sala, eu tenho uma mesa de apoio, bancos, cadeiras, enfim, eu vou retirar ao máximo possível, só deixar na sala o que realmente vai ser utilizado, os materiais. Então, aquilo que não for possível de retirar, eu cubro com material impermeável, justamente para evitar ao máximo possível o grau de contaminação nesses materiais, reduzindo então as superfícies de contato. Todos da sala devem estar utilizando os EPIs, realizar o procedimento necessário e fazer o descarte do lixo identificado para ser posteriormente incinerado. Lixo este que entrou em contato com aquele tecido de alta infecciosidade. Então, identificar os materiais que serão enviados ao CME como suspeitos ou confirmados dos príons. Diferentemente de como se realiza a limpeza concorrente entre uma sala e outra de cirurgia após um procedimento, vai ser realizada a limpeza terminal da sala. E aí, quando a gente já parte para o processamento desse material em saúde, ele se dá de forma que a gente tem que avaliar esse material, esse paciente, é de alto risco? Não. Então, siga um procedimento de rotina padrão do hospital. Ele tem tecido de alta infectividade? Foi entrado em contato com esse tecido de alta infectividade? Não. Procedimento de rotina. O artigo é crítico ou semicrítico? Não. Procedimento de rotina. Esse procedimento, então, se esse paciente for de alto risco, tecido de alta infectividade e for um artigo semicrítico ou crítico, respondi sim para essas 3 perguntas, eu vou fazer um processamento especial para príons. Que como é que vai ser? Falei em material de instrumental, eu uso hidróxido de sódio. O que pode estar acontecendo é que o hidróxido de sódio pode ser utilizado apenas no instrumental. E aí, quando a gente fala nos recursos necessários, eu vou falar dos produtos supostamente confirmados ou contaminados com príons, e aí eu sigo o protocolo padrão. Após a imersão no hipoclorito de sódio, lavagem com água, detergentes enzimáticos e escovas, e frisar o uso
inerente de todos os EPIs protocolados na instituição, que vão desde gorro, avental impermeável, manga longa, óculos de ampla visão, luvas de borracha ou nitrato cano longo, máscara e calçado fechado e impermeável. Quais são os principais passos nessa área de limpeza? Vou dar prioridade para isolar essa área de limpeza, retirar o mobiliário que não for utilizado, é aquilo que eu já falei antes também sobre o bloco cirúrgico, reduzir ao máximo possível as áreas de contato com esses materiais, envolver o mobiliário que não puder ser retirado com cobertura impermeável, utilizar o EPI completo e receber dentro da área de limpeza o recipiente lacrado identificado. Isso é um ponto importante. Como é que a pessoa que vai estar recebendo esse material vai saber que ele teve contato com o paciente em caso suspeito ou confirmado de doença priônica? Ele tem que ser identificado para ir receber esse tratamento especial com esse processamento, ou com hidróxido de sódio, ou com hipoclorito de sódio. Se esse material não for identificado, eu vou estar tendo uma quebra de protocolo, vou estar expondo a risco o pessoal que vai estar fazendo essa realização dessa limpeza. Então, ele tem que estar lacrado e identificado, contendo todo o material devidamente umidificado. Também é outro ponto importante, não deixar esse material totalmente seco, porque aumenta o risco de disseminação desses príons. Então, o material tem que estar umidificado. E aí, eu vou começar a realizar o processo de limpeza e colocar os produtos na solução enzimática por tempo determinado. E aí, é aquela variação que a gente já falou antes, do hipoclorito e do hidróxido de sódio. Passei esse tempo de imersão de 1 hora, sigo o processamento de limpeza normal. Friccionar a superfície externa e interna das caixas cirúrgicas, bandejas com esponja e detergente enzimático por no mínimo 5 vezes no sentido proximal para distal. Retiro esses EPIs que foram utilizados no processo de limpeza, descarto em lixo de contaminação ou confirmação de suspeita priônica e encaminho para incineração. Isso é o que é protocolado pela Organização Mundial da Saúde, e aí você vai ver o que é padrão de realização no seu hospital. Vou liberar essa área de limpeza e aí é feita a desinfecção terminal realizada ao final de cada etapa, nesse processamento de limpeza na área. E aí, na área de preparo, eu já sigo o procedimento padrão que é realizado. Vou utilizar o PI, vou isolar a área de dispersão, vou retirar os materiais da bancada, preparar e forrar com um material SMS, e aí preparo esse material e encaminho em cesto embalado para a área já de Quando a gente fala da área de esterilização, a gente já pode realizar o processamento desse material em conjunto com os outros. Algumas unidades permeiam por a identificação de que esse produto foi devidamente identificado desde a fase da área de limpeza, como produto de caso suspeito ou confirmado de infecção priônica. Se for em caso de muitos materiais que foram utilizados nessa cirurgia específica, eu posso montar um rack somente com produtos identificados, coloco no rack, inicio o ciclo normal e faço o processamento dessa carga, que é preconizada em 134 graus Celsius em um tempo de exposição de 18 minutos. E aí, quais são os cuidados especiais que eu devo ter em relação a esse processamento dos materiais? Os produtos de terapia respiratória, eles devem ser encaminhados ao CME, junto com os demais produtos, considerando que eles não entram em contato com o tecido de alta infectividade. Até aí, então, ok. Sendo que aí vai variar de acordo com o protocolo que foi institucionalizado no seu hospital, na sua unidade de saúde. O que se dá preferência é que se faça a imersão desse material ventilatório no hipoclorito de sódio. Então, se eu tenho definido que eu vou fazer a identificação desse material após o uso em paciente suspeito ou confirmado, o ideal é que eu faça a identificação e que ele receba esse tratamento diferenciado na área de limpeza de CME. Frisar também que todos os produtos a serem descartados e os EPIs utilizados no processamento deverão ser colocados em bombonas específicas, isso eu estou falando de materiais descartáveis, e vão ser dispensados para a unidade de gestão ambiental para serem incinerados. Isso também depende de como é feito o descarte, mas aí ele não é feito descarte naquele saco branco normal de lixo infectado, é em outro saco à parte para ser posteriormente incinerado.
É importante também fazer a relação desses produtos a serem incinerados. O que a Organização Mundial da Saúde fala em alguns de seus protocolos é priorizar a utilização de materiais descartáveis, já para não estar trabalhando com esse reprocessamento de material que teve contato com caso suspeito ou confirmado de doença priônica. E aí fazer a limpeza terminal, tanto do bloco cirúrgico, daquela sala operatória onde foi realizada, dos materiais onde teve contato esse paciente ter sido infectado e fazer a limpeza terminal também do CME. E aí, quando a gente fala dessa limpeza terminal do ambiente, essa limpeza é feita com hipoclorito de sódio, que deverá ser realizada pela equipe de higienização imediatamente após o término do processamento em cada área. E aí, depois que essa limpeza é feita, a gente tem essa limpeza terminal, segue-se em andamento aos outros procedimentos padrões de outros materiais que não estão contaminados ou que tiveram contato com caso suspeito ou confirmado. Aqui eu trouxe para vocês alguns quadros que a Organização Mundial da Saúde elaborou, falando um pouco mais sobre os métodos físicos e químicos para materiais termorresistentes. E aí, frisando novamente aquela parte que a gente já falou anteriormente, que é imergir esse material em hidróxido de sódio, imergir os instrumentais na concentração adequada pelo tempo correto. E ficando atento novamente, eu venho frisar, porque se a gente imergir o material de instrumental em hipoclorito de sódio, a gente vai acabar causando um prejuízo ao patrimônio daquele setor, porque o hipoclorito de sódio é o hipoclorito é o inimigo número 1 do instrumental. E aí eu vou colocar esse material depois de ser imerso, depois de ser preparado e depois de chegar à hora de esterilização, colocar em instrumental em autoclave, novamente frisando o ponto de em 134 graus Celsius por um período de 18 minutos. Falando um pouco mais sobre as superfícies ambientais, como já foi dito também, eles tocam bem nessa parte que a gente tem que estar atento se teve contato com tecido de alto risco. Lembrando novamente, medula espinhal, cérebro, olhos, teve contato com algum tipo desse tecido, vou realizar uma limpeza diferenciada, que deve ser limpo com detergente e depois com hipoclorito de sódio, realizado pela equipe de limpeza. E para minimizar a contaminação ambiental, se for possível, é necessário revestir essa bancada de trabalho com cobertura descartável e permeável, porque assim eu reduzo o campo de contaminação. Eu já vou estar terminei o procedimento, retiro esse material descartável que cobriu essa área que teve contato, descarto. Então, vou fazer a limpeza por baixo da onde ficou esse material, que deve ter chegado ao mínimo, o que se espera, né, é que se tenha chegado ao mínimo grau de exposição a esse tecido de alta infecciosidade. Por fim, qualquer equipamento que requeira o reprocessamento especial, ele deve ser rotulado após o uso. Clínicos e técnicos têm que ser treinados para a identificação apropriada de cada material, onde a gente vai estar tendo uma quebra desse protocolo e aumentando o grau de contaminação e de risco para os profissionais que trabalham com esse processamento de material. É chegar esse material ser utilizado em cirurgia que teve exposição a tecido de alto grau de infectividade, chegar no CME sem ter tido essa identificação adequada. Eu vou estar expondo todos os profissionais que vão estar trabalhando nessa área de limpeza, que vão estar trabalhando com o transporte desse material até chegar lá. Toda a equipe que vai estar lá vai estar sendo exposta a um material sem ter o conhecimento de que ele tem esse risco de contaminação. Então, é importante que esteja bem definido com todos os membros da equipe que permeiam esse paciente, esse caso seja suspeito ou confirmado, esteja tudo bem amarradinho para evitar o máximo possível o risco de contaminação. Aqui são algumas das referências utilizadas. O protocolo da Anvisa, ele fala bem sobre como deve ser o processamento desse material em saúde, mas também tem um guideline falando um pouco mais sobre como é que se dá a esterilização para aqueles materiais que foram expostos a paciente com caso suspeito ou confirmado por doença priônica. É isto e muito obrigada.